E eu começo relatando que foi recapturado nos Estados Unidos Danilo Cavalcante, o brasileiro que havia fugido de uma prisão de segurança máxima lá na Pensilvânia. E a sua procura já durava 14 dias de buscas com envolvimento de mais de 500 policiais norte-americanos. O Danilo Cavalcante, ele foi condenado à prisão perpétua por ter matado a ex-namorada Débora Evangelista Brandão a golpes de faca. Foi condenado a passar o resto de vida na cadeia, lá na prisão, em regime de segurança máxima nos Estados Unidos. Ele conseguiu fugir, né, escalando lá uma parte do presídio, numa fuga espetacular, mas depois das buscas nos Estados Unidos, inclusive com recompensa sendo oferecida por informações de mais de R$120 mil para quem desse notícia do seu paradeiro, ele finalmente foi recapturado depois de 14 dias da fuga. Vamos trazer as informações completas da recaptura do brasileiro condenado à prisão perpétua por assassinato de uma mulher a facadas nos Estados Unidos. Estevão Silva tem os detalhes para você. Capturado. Danilo Cavalcante fugiu de presídio na Pensilvânia há 14 dias. Cerca de 500 policiais participaram das buscas. Brasileiro foi condenado à prisão perpétua por matar uma mulher a facadas e escapou da prisão escalando paredes. Danilo Cavalcante, o brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, foi capturado nesta quarta-feira, dia 13, anunciou a polícia da Pensilvânia. A captura acontece depois de 14 dias de uma mega operação com 500 policiais e participação do FBI. Mesmo assim, Cavalcante conseguiu caminhar por 38 quilômetros, roubar uma van e um rifle e trocar tiros com um morador. Danilo Cavalcante, condenado por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, estava foragido desde 31 de agosto, quando conseguiu escapar da prisão escalando paredes. A polícia da Pensilvânia afirmou que fará nesta quarta-feira uma entrevista coletiva e detalhar a captura. Para a Rádio 98, Estevão Silva. Olha lá as imagens, né, do momento da recaptura do brasileiro, o Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua. Vai passar o resto da vida na cadeia por ter matado a ex-namorada a facadas lá nos Estados Unidos. Aí o cara sai do Brasil achando que lá é a mesma coisa, né? Olha só a imagem da fuga, né? Como ele conseguiu fugir de maneira espetacular. Aliás, parece que houve uma outra fuga dias antes, nesse mesmo presídio aí, com a mesma características, né? Com a mesma situação em que o brasileiro conseguiu escapar. E depois de 14 dias de uma verdadeira caçada policial, envolvendo mais de 500 policiais norte-americanos, o brasileiro foi localizado e preso. Esse aí matou a ex-namorada a facadas e vai passar o resto da vida na cadeia. Por quê? Porque nos Estados Unidos a lei é severa. A lei não tolera isso. Aí a gente fala aqui quase toda semana de feminicídio no Brasil, de crimes de abuso sexual contra crianças, contra adolescentes, e o cara, pouco tempo depois, está na cadeia alguns dias e é colocado em liberdade alguns anos depois. Quer dizer, não tem uma lei severa como tem lá nos Estados Unidos. Talvez, se tivéssemos leis rigorosas como essa aí, ó, de prisão perpétua aqui no Brasil, os caras pensariam duas vezes antes de praticar um feminicídio, antes de praticar qualquer outro crime violento, né? Aqui, só em Novo Cruzeiro, essa semana, 2 ocorrências brutais de assassinato de mulheres. Uma, o camarada jogou gasolina na vítima e ateou fogo, né? E já tinha sido preso, inclusive, por crime de estupro, suspeito de envolvimento com estupro contra as próprias filhas. E mesmo assim, depois de um tempo, foi colocado em liberdade. Aí foi lá e cometeu a barbárie de matar a ex-companheira com gasolina. Colocou gasolina e ateou fogo na casa, matando a companheira queimada. E ontem nós divulgamos aqui, lá na comunidade da Tibuna, zona rural de Novo Cruzeiro, a outra mulher, né, a Sirlene, que foi assassinada, inclusive o autor do crime utilizando uma peça íntima, a calcinha da própria vítima, para asfixiá-la, amarrada em uma árvore, amarrada em um arbusto, inclusive com suspeita também de abuso sexual contra esta vítima. E aí vão lá, o máximo que pode chegar à condenação, num caso desse aqui, é 30 anos. 30 anos.
Aí o cara vai lá pros Estados Unidos, pratica um crime desse aí, ó, ele vai passar o resto da vida na cadeia. E quando foge, as autoridades vão atrás mesmo. 500 policiais norte-americanos, 500, foram mobilizados para recapturar o brasileiro. Inclusive declaração da mãe dele aqui no Brasil que era melhor ele morrer do que voltar para a prisão por causa do sofrimento de passar o resto da vida na cadeia. Aí o cara pensa 2, 3 vezes antes de cometer crimes, antes de praticar crimes violentos, quando a legislação do país é rigorosa, é severa, né? Aí prisão perpétua. Tá lá, foi recapturado e obviamente vai receber uma atenção toda especial, né? Para que não consiga fugir de novo. Lógico que depois dessas 2 fugas aí, mudanças devem acontecer nesse presídio de segurança máxima lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos.